Graça e paz, amados. Amém? É uma alegria poder estar mais uma vez com os irmãos. Queremos agradecer as orações dos irmãos durante a nossa viagem para Angola. Muitos irmãos estiveram orando por nós. Chegamos há 2 semanas. E foi o período mais curto e que mais trabalhamos desta vez. Ficamos 16 dias somente, mas andamos quase que o equivalente a um semestre. Fomos em 4 estados, fomos nas tribos, nas montanhas, ao pé da montanha. E foi muito produtivo desta vez. Ainda não conseguimos descansar, mas não é aqui o nosso descanso, né? Então nós vamos descansando aos poucos. Mas agradecemos aos irmãos que oraram por nós. O Anderson de Vila Rubi foi conosco. E de tempo em tempo ele postava algumas fotos da nossa trajetória pelos desertos lá de Angola. Alguns irmãos puderam ver e nos acompanhar em orações. Nós estamos aqui nesta manhã com o pastor Agostinho. Ele é pastor da Assembleia de Deus lá em Angola, na província do Sul, chamada Benguela, uma das grandes províncias de Angola. Ele é pastor que cuida de várias igrejas e cuida de missões aos povos não alcançados de Angola. Ele levou os pastores, nós fomos em 6 pastores do Brasil. É uma pastora Creuza, da Rocha Eterna, pastor Adão, da Assembleia Jardim Caraí, o Anderson, e pastor da Primavera, o pastor Vilmar, e todos foram picados. Lá tem um médico americano, ele faleceu em Angola, trabalhou a vida toda, e o filho é médico também, continua o trabalho do pai. E ele faleceu e ele pediu: olha, vocês me sepultem em Angola. Se quiserem me levar para a América, tire o meu coração e sepulta o meu coração em Angola. Mas sepultaram todo o corpo dele, está sepultado em Angola. E o filho também é médico e continua o trabalho do pai, fazendo um grande trabalho na área da saúde. Mas ele dizia assim: olha, quem vir aqui em Angola, se o bicho África picar, nunca mais vai esquecer a África. E os irmãos que foram conosco pela primeira vez, acho que o bicho África picou eles na primeira. Eles ficaram muito encantados, ficaram maravilhados. Nós andamos por muitos lugares. O carro quebrou conosco em pleno deserto, furou o pneu 2 vezes. Furou uma vez, trocamos, tinha o pneu de socorro. Andamos 1 hora, furou a segunda vez, aí não tínhamos mais pneu de socorro. E aí eu falei: pastor Agostinho, anda enquanto puder, antes de murchar de uma vez, e caça um lugar bom para estacionar. E o pastor Agostinho até que achou um alto no meio das montanhas. Ali paramos sábado, não passava ninguém ali. Então eu disse aos pastores: olha, aí eu vi todos ficarem meio apavorados, e o sol vai caindo, preparem para fazermos uma vigília no deserto, né? Nós vamos passar a noite aqui, vamos orar a noite inteira, não podemos dormir. Depois nos ajuntamos em volta daquele carro e oramos, clamando mesmo ao Senhor que nos mandasse socorro. Passou um moço, acho que era um engenheiro brasileiro, que trabalhava numa empresa, e disse: olha, hoje, sábado, não passa ninguém aqui, infelizmente. E a caminhonete dele era diferente do Jeep que o pastor andava. Ele foi embora, disse: olha, boa sorte para vocês, mas hoje é muito difícil. Mas nós clamamos a Deus mesmo, acho que como poucas vezes tínhamos feito daquela maneira. E Deus nos deu uma certeza de que haveria de enviar o socorro. Clamamos e aí sentimos a calmaria mesmo no grupo todo. Ficamos calmos, né? Caiu uma paz. Tanto que o pastor disse: já vou logo tirar o pneu, porque a hora que Deus mandar o socorro, a gente já tínhamos certeza que Deus ia mandar. E já bem quase escurecendo, Deus mandou o socorro. E esse socorro marcou muito todos nós, mas especialmente o pastor Adão, porque esse socorro veio de um senhor de uma cidade que é a chamada capital do feitiço em Angola, uma cidade chamada Dombe Grande.
Nós depois passamos por dentro da cidade à tarde da noite. Veio um senhor lá do Dombe Grande, vindo de uma fazenda longe, parou, conversou, e o pneu do carro dele dava exatamente no carro do pastor Agostinho. Já bem o sol, nós andamos o dia inteiro, saímos cedo de uma base missionária do meio da selva e fomos para as montanhas, para as tribos, e estávamos o dia inteiro ali, naquela situação, mas foi uma experiência marcante para todos, e o pastor Adão nunca esquece, mas meu Deus, Deus usou o Dombe Grande para nos socorrer, ele ficou muito admirado, e assim trabalhamos bastante, todos os dias, não sem luta, não sem ataque das trevas. Um dos ônibus que andávamos atropelou um mendigo em plena rodovia, aí complicou bastante, tantas situações, porque na última noite que estivemos lá, famílias vinham para receber oração, pessoas endemoniadas, a gente expulsando legião de demônios. Então o inferno não deixa assim quieto, né? Ele retalha mesmo. Mas nós cantamos aqui que o mundo todo vai ver quão grande é o nosso Deus. À medida que cantávamos, eu estava lembrando disso. O mundo todo vai saber quão grande é o nosso Deus. E o Anderson está aí, né? Lá está o Anderson, né? O Anderson está aí, Anderson andando conosco, pregando, trabalhando com crianças e registrando, né? Ele tinha a maquininha dele e era o único que entendia bem de filmar, de fotografar, então ele ia registrando a nossa caminhada. Em janeiro eu devo estar voltando com a minha esposa lá em Angola. Os irmãos continuem orando, por favor. Continuem orando. Em janeiro devemos estar voltando. Precisamos passar pela Namíbia, onde temos lá um trabalho, mas é muita correria. Fim de ano, então, os outros correm atrás das ilusões, né? E nós corremos atrás da vida eterna. Atrás da vida eterna. Então, os irmãos, por favor, estejam orando por nós, orando para o desenrolar dos documentos. Agora está bem difícil no consulado angolano aqui, está muito difícil. Não sei quantos irmãos viram algumas reportagens aí de alguns brasileiros envolvidos com outros angolanos, fazendo rede de prostituição, fazendo um monte. Talvez alguém leu aí na revista Veja alguma coisa. Quem tem a revista Veja pode ter visto. E aí explodiu isso aí uns 15 dias atrás. E aí todo mundo paga, por causa do pecado dos outros. Mas o mundo vai ver quão grande é o nosso Deus. Amém? O mundo vai ver quão grande é. Então, o pastor Agostinho vai nos falar nesta manhã. Antes dele falar, eu anunciar aos irmãos, com licença aqui, pastor, eu trouxe mais um livro, né? Cada vez tem um livro. Aqui este livro, A Grande Batalha. Alguém já deve ter a primeira edição, essa aqui é a terceira, que nós estamos levando em Angola. E é para todo o Brasil, que aqui também nós temos demônio em cada esquina, né? Então, mas depois que você lê esse livro, se você tinha, nunca mais você vai ter medo de demônios. Nunca mais você vai ter medo de feitiço, feitiçaria, tá? Aqui no Brasil, sempre que a gente está orando, está em algum lugar, você vê alguém falar, fizeram uma obra de bruxaria contra você, uma obra de macumba, e às vezes os crentes ficam com medo. Mas, se quiser acabar o medo da bruxaria, ver como é, vamos lá em Angola. Vamos lá, o pastor vai levar vocês lá, né? Para acabar o medo da bruxaria. Mas eu tenho aqui este livro, estamos vendendo livro por aí para também nos ajudar essa volta em janeiro para Angola. Se irmãos quiserem, eu tenho alguns exemplares aí, nos procure depois do culto, tá bem? Também com o pastor Agostinho está o Agostinho, que não é pastor, mas é Agostinho, é charado do pastor Agostinho também. Já faz favor, fiquem de pé já os dois para apresentar. Aqui é o pastor Agostinho, que vai vos falar daqui a pouco, e aqui é o jovem Agostinho. Ele está indo para a Bolívia a fazer medicina lá na Bolívia. Será, creio que o primeiro médico lá da igreja, que vai ser. E depois já tem mais 4, mais 4 jovens que virão. Ele está indo já para preparar todas as coisas, e aí
estamos com ele em casa, porque ele está tratando o visto no consulado boliviano, mas deve seguir já nos próximos dias para a Bolívia. Os irmãos, lembrem de orar por ele lá na Bolívia, deixando família, deixando tudo, para ficar lá 6 anos, para se formar. Ele já é técnico em enfermagem, lá em Angola, e agora vai fazer medicina, e vai ficar lá 6 anos. A gente está planejando, pelo menos cada 3 anos, 2 anos, trazê-lo até aqui no Brasil, que é perto, né? Que ele não vai poder ir todos os anos em Angola, é muito caro, longe, mas dá para ele vir aqui no Brasil, que é perto. Então, os irmãos, quando orar, lembrem de orar pelo jovem Agostinho, porque não é fácil estar lá longe de casa, longe de família, longe da sua comida, longe do seu povo, longe de tudo, mas perto de Deus, amém? Muito perto do Senhor. Os irmãos não imaginam o que é um médico em Angola, não imagina, especialmente para o povo de Deus. Então ele está abrindo caminho para isso, e outros virão. Nós damos o apoio de tê-los em casa, ajudá-los a ir aqui, ir ali, para cumprir isso, porque nós conhecemos muito bem a situação de Angola. Mas que os irmãos possam lembrar de orar pelo Agostinho, estudante, e pelo pastor Agostinho, que é o responsável por uma grande obra lá em Angola. Então o pastor vai estar nos falando nesta manhã. O pastor pode estar aqui no púlpito, e vamos dar as boas-vindas aos irmãos. Então, sejam. Nós vamos orar para ele. Pastor Dirceu, pode abençoar a oração do pastor. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos dizer muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos neste lugar, para mais uma vez ouvir aquilo que o Espírito diz à tua igreja. E nós queremos orar que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para compreender o propósito que tu tens conosco nesses últimos dias. Dias difíceis, dias de trevas, dias de grande apostasia, mas são dias em que a tua igreja precisa ser levantada no poder da ressurreição, para dar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome e alcançar vidas preciosas. Toma, Pai, o pastor Agostinho nas tuas mãos nesta manhã, numa unção nova, poderosa e gloriosa, para que ele fale sem medo a tua palavra, pois nós o abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Chamo-me Agostinho César Ramavoco, africano, angolano. Sou casado com uma moça muito linda, há 14 anos já que sou casado. Tenho 2 filhos. O primeiro chama-se Marco Antônio Ramavoco, a segunda chama-se Débora Ramavoco. Eu trabalho com igreja, lidero uma igreja há 8 anos. Há 8 anos também que sou pastor. Mas antes de ser pastor, eu trabalhei em missões com uma missão chamada Jocum, que aqui no Brasil tem. E eu trabalhei 19 anos com esta missão. Dezembro do ano passado, eu me desliguei desta missão devido ao trabalho que eu tenho com a igreja. É um prazer muito grande eu estar nesta igreja, abençoada pelo pastor. Eu entendo que este é o ministério semeando a palavra, é isso, pastor? Igreja Batista, ministério semeando a palavra. Nós podemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 25.
a partir do versículo 31. Podemos ler? Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com a sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Palavra do Senhor. Querida igreja, nesta manhã, em forma de um testemunho, eu estou cá no Brasil desde quarta-feira. Esse ano, esta é a terceira vez que venho aqui. Muitas das vezes nós temos que deixar Angola por força maior, para poder cuidar da saúde, para poder cuidar de outras coisas. Eu estava orando esta noite para poder trazer alguma coisa através de Deus na minha vida para você. E eu entendi que Deus é muito sério com a sua obra. Eu não sei se aqui já tem passado vários angolanos, mas eu quero afirmar diante da igreja, não por orgulho, mas eu sei o Deus que eu sirvo, sou convertido há 21 anos, e eu sei que Deus é sério, por isso também as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, procuro sempre ser sério. Eu sei que a igreja é séria neste lugar, porque já sei de algumas coisas que a igreja tem feito. A igreja tem obra missionária com Moçambique, com o pastor Washington, e acredito também está entrando em Angola. Mas eu sempre, quando falo sobre missões, às vezes dá a sensação que a pessoa está a pedir dinheiro. Não é o dinheiro que eu peço nesta manhã. A ajuda que eu peço aos irmãos é a ajuda da oração. Aleluia. É a ajuda da oração. Eu entendo que os problemas de conflito a nível de nações estão na responsabilidade da igreja. Muitos problemas que nós estamos a ver aqui no Brasil, a resposta está nas nossas mãos. A resposta não vai vir do governo. A resposta está nas nossas mãos como igreja. E eu entendo que há um preço a ser pago. Se nós olharmos tudo aquilo que está à nossa volta, aqui dentro da igreja, eu acredito que esse púlpito custou um preço. Os bancos que nós sentamos custou um preço. Tudo isso que nós temos
a igreja em si, se nós formos à tesouraria da igreja, nós vamos encontrar tudo escrito, quanto custou aquilo que nós temos aqui. Se nós perguntássemos para Jesus, Jesus, quanto vale a igreja? Quanto valeu a igreja? Jesus vai nos dizer o preço. Ele é capaz de dizer, não, vocês custaram a minha vida, vocês custaram o meu sangue. Há um preço que Ele pagou para resgatar as nossas vidas. Aleluia. Então, nós temos que ter essa consciência, irmão. Tudo que nós quisemos granjear, ganhamos a um preço. Aqui há pessoa que levanta cedo e deita tarde para ganhar o pão de cada dia. Em função disso, ele está pagando um preço. Ele tem que ir atrás do pão. Então, tudo tem um preço através das nossas vidas. E eu vejo nesse versículo aonde Jesus surpreende aqueles que entenderam abrir mão daquilo que eles tinham para compartilhar com o próximo. Há 2 semanas atrás, nós saímos do nosso estado, passamos por Lubango, que é um outro estado, e descemos para o Namibe, aonde tem uma das maiores tribos indígenas de Angola, chamada Mucuices. Esses Mucuices, querida igreja, Angola enfrentou durante 30 anos, nós nos matamos entre nós. Não houve estrangeiro que lutou contra nós, entre os angolanos, durante 30 anos. Nós nos matamos, destruímos aquilo que os portugueses deixaram, muito sangue derramou. Antes de haver paz em Angola, eu perdi o meu irmão mais velho. Depois que eu perdi, 3 meses depois, aí declarou-se paz. Terminou a guerra. E tivemos que nos conformar, inclusive nós sabemos quem matou o meu irmão. Hoje eu conheço aonde mora, então temos exercido muito perdão hoje, mas nós sabemos, irmãos, que essa maior tribo indígena de Angola moram nas matas e o governo não quer saber, na verdade, aquele que está na mata, porque para ele, aquele que está na mata ainda é inimigo, porque é tempo de paz. Aqueles que lutaram contra o governo, eles estavam nas matas, mas depois da paz, eles vieram para a cidade. Para o governo hoje, quem permanece na mata é porque ainda é inimigo. Ele não quer saber. E essa maior tribo, chamada Mucuice, está nas matas. Porque eles não têm a noção daquilo que é civilização. Não têm noção. Não tem nenhuma igreja no meio deles. Não há nenhum evangelista no meio deles. Segunda-feira passada, nós mandamos o primeiro casal para o meio deles. Quando viajamos com o pastor Anacleto, o irmão Anderson e outros pastores, nós fomos até aonde esse casal missionário, que tem 2 filhos, onde vão se instalar. E eles partiram segunda-feira para lá. Mas esses jovens saíram da nossa cidade. Eles disseram, pastor, nós não estamos a conseguir dormir, porque há um peso no nosso coração. E entendemos que o preço deve ser pago, nós temos que ir. São jovens. A mulher tem 26 anos, o homem tem 31 anos. E foram no meio da mata, onde não tem luz, não tem água canalizada, não tem escola. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas eles foram. E a igreja em Angola é uma igreja que está a olhar só para si. É uma igreja que, na verdade, em vez de olhar para os perdidos, ainda há peleja entre a igreja angolana. Ninguém quer saber dessa maior tribo de Angola que é chamada
Mukwisi. Então, o meu desafio para a igreja hoje é que a igreja é uma igreja universal, igreja no Brasil e a igreja em Angola. E eu entendo que se hoje Angola alcançou paz, é porque muitos dos irmãos brasileiros dobraram seu joelho, oraram a Deus e Angola alcançou paz hoje. Nós somos muito gratos pela igreja brasileira, porque nós somos irmãos. Há muitos angolanos aqui no Brasil. Há muitos descendentes de angolanos aqui no Brasil. E eu sei que em toda a intervenção de Deus na nação de Angola, tem a mão desta nação, tem a mão da igreja brasileira. A razão pela qual que eu falo que a igreja, na verdade, deve ir, a igreja deve ser surpreendida um dia, para quando haver aquele dia de juízo de nós, estamos diante do grande rei, diante do tribunal de Deus, aonde o próprio Cristo vai dizer que, olha, está aqui os Mukwisi, eles estão na minha presença, porque você orou. Porque você gastou tempo em oração. Porque você não se acomodou. Porque você não ficou parado, você não se conformou. Você orou, você gastou tempo em oração. Você pagou preço. É por isso esse povo está aqui na minha presença. Inclusive, muitos dos Mukwisi vão poder te dar as boas-vindas. Vão agradecer dizendo que Deus te usou. Você foi um instrumento de Deus. Para hoje nós estamos na presença de Deus. Deus pode fazer isso através da tua vida. Aleluia. É um grande desafio que nós temos em Angola. Essa é a maior tribo. Não tem nada no meio deles. Eles não fazem criação de gado, não criam nada, porque antigamente eles viviam de frutas, eles viviam de mel, eles são muito eficazes na caça, eles viviam muito da caça. E ao decorrer dos 30 anos de guerra, já não há praticamente muitos animais na região deles, já não há muita chuva. Então há anos que há estiagem, que não cai chuva, então não há fruta. E muitas das vezes que eu saí da minha cidade para ir para essa região, visitando eles, você encontra de madrugada, às 4 da manhã, às 3 da manhã, crianças de 3 anos, 4 anos, pedindo pão. Quando vê o farol de um carro, havia o ruído de um carro, eles correm à beira da estrada, mais velhos, jovem, criança, muitas das vezes muito frio e não tem cobertura, pedindo um pão para comer. E isso incomodou muito o meu coração. Nós desafiamos esse casal e esse casal está indo para lá. E eu acredito, irmãos, a igreja no Brasil pode muito fazer através das vossas orações. Nós estamos a pedir orações porque esse casal já está lá. Esse povo precisa ser alcançado, mas há um grande preço a ser pago por nós. Não só pela Angola, mas pela igreja brasileira. O pastor Anacleto viveu na década 80 lá. Ele conhece bem a história do meu povo. Eu sou da tribo Mbundo, a maior tribo de Angola, não a maior tribo indígena, a maior tribo de Angola, que estão no governo, que estão no Senado, que estão nos parlamentos, que estão nos tribunais. A maior tribo é a minha, chamada Umbundo. Mas essa Mukwisi é a maior tribo indígena. Não há acesso. Onde eles moram, às vezes passa um mês, não vem nenhum carro. Eles estão lá fechados. Mas eu sei que eles também podem ser filhos de Abraão na fé. Deus vai nos cobrar com relação à vida deles.
Isso é a única coisa que arde no nosso coração. Não queremos nos acomodar, não queremos dormir, mas nós queremos despertar a igreja nesse lugar, para levar desafio. Muitas das vezes nós temos o necessário, e às vezes eles não têm o necessário. Nós passamos no lugar onde vai se instalar o missionário, e havia um dos nossos irmãos que levou pacotinhos de bolacha que nós compramos para nos manter durante a viagem. E sem saber que depois o carro vai furar 2 vezes, vamos passar fome, aquele irmão segurou aqueles pacotinhos de bolacha e pão, começou a distribuir, e aí começou a vir também os mais velhos a pedir, e nós sentimos compaixão naquela hora. Há muita necessidade ainda. Angola precisa da tua ajuda, mas é oração. Aleluia. Que Deus te levante nessa manhã. Que Deus te use nesses dias. Eu deixo esse desafio. Deixo esse desafio para ti, para o teu ministério. Semeie a palavra. Semeie na oração. Semeie em jejum. Deus vai te surpreender, e conforme nós cantamos, que nós vamos dizer quão grande é o nosso Deus, quão grande é as suas obras. Você está aqui, mas você pode entrar no meio dos mucuíces. Você não precisa talvez sair da sua casa, você não precisa abandonar o teu trabalho, você não precisa sair dessa cidade, você não precisa sair da igreja. Você está na igreja, mas você pode estar no meio dos mucuíces. E um dia, Deus vai te dizer: bendito, bendito, entra no meu reino. E você vai encontrar muitos mucuíces. Vão te conhecer, dizer que Deus usou a tua vida. Nós estamos aqui porque você não se acomodou, porque você renunciou. Deus usou a tua vida. Muitas das vezes na vigília da noite, você já cansado, você já trabalhou durante todo o dia, você foi à faculdade, mas sempre você reservou uns minutos, orando a Deus, nos apresentando a Deus, apresentando a nossa necessidade a Deus, e o Senhor ouviu a nossa oração. Deus usou um outro homem, respondeu a nossa oração, a nossa necessidade Ele supriu através da tua vida. Hoje entendemos o porquê e o quanto Deus usou a tua vida. Aleluia. Deus pode fazer isso através da tua vida. Tive sede e você me deu de beber. Tive fome e você me deu de comer. Tive nu, você me deu de vestir. Fui estrangeiro e você me acolheu. Tive na cadeia, você me visitou. É um povo muito oprimido, é um povo muito amarrado nas tradições. Você visita esse povo como alguém que está vindo da cidade. Eles preparam normalmente o pouco que tem e te dão, mas também tem um lado onde o diabo tem semeado. Eles te dão mulher também para você dormir com ela. Porque o diabo tem semeado isso na vida deles. É preciso estar firme. Muita coisa está sobre a vida deles, eles estão presos ainda. E nós precisamos corrigir isso através dos princípios divinos, através do Evangelho. Deus pode mudar essa cultura que o diabo semeou no meio deles. Mas Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Eles estão cativos, eles estão presos, mas através da tua oração, eles podem ficar libertos, eles podem ser livres, eles um dia também podem adorar o nosso Deus. É um povo que crê muito nos antepassados, tudo são guiados pela voz dos ancestrais, não nossos avós, eles nos disseram, eles estão nos guiando. Então, estou a terminar. Deixo esse desafio contigo. Deixo esse desafio contigo. Mucuíce é o nome da tribo. E nós estamos a começar a igreja. Nós não estamos a começar a Assembleia de Deus, não. É uma igreja que está a começar
no meio da tribo, com a cara do Senhor Jesus Cristo. Não uma denominação Assembleia de Deus, não. Não criar um rótulo aí, não. É uma igreja da tribo. Nós estamos a começar agora, mas deixo esse desafio, porque ainda há pequeninos que só têm uma refeição por dia. E muitas das vezes aquece a água e não tem chá, toma água quente quando não tem o que comer. Há muita enfermidade, há muita patologia, há muita desenteria. Há mulheres com câncer do útero, com câncer de mama. Há muitas mulheres a sofrerem. Não há assistência médica, não há nenhum enfermeiro, não tem medicamento. Eles tomam raízes, muitas das vezes com excesso de quantidades que, em vez de abençoar, se torna mais prejudiciais nas suas vidas. Então precisamos de ir através da oração. Aleluia. Pode baixar a tua cabeça. Eu não sei o quanto o Senhor pode te desafiar nesta manhã. Apocalipse capítulo 7 fala que línguas, tribos, povos, nações estavam trajados de vestes brancas e com palmas nas mãos, declarando a salvação ao nosso Deus. E eu estou certo de que os mucuíci também, um dia, vão estar também diante de Deus. Mas só vão estar diante de Deus, irmão, se nós nos levantamos como igreja e fazemos alguma coisa. Vamos nos levantar conforme Neemias se levantou. Nós não temos motivo de rirmos, de jubilarmos, enquanto que há pessoas que padecem, há pessoas cativas, há pessoas presas, há pessoas que estão indo para o inferno. Deveríamos mostrar para o nosso Rei, para o nosso Jesus, que Senhor Jesus, eu estou triste conforme o Deus está a viver o povo mucuíce. Não tem igreja, não há palavra. E eu estou em um lugar que o nosso foco, o nosso propósito é semear a palavra. Vamos semear a palavra no meio dos mucuíce. Eu vou pedir o pastor Anacleto para poder orar para nós. Enquanto você medita, enquanto você analisa o quanto é desafioso o povo mucuíce. Senhor nosso Deus, acabamos de ouvir, ó Pai, o testemunho, acabamos de ler a Tua palavra, e, ó Deus, nós podemos visualizar tudo isto, porque temos estado no meio daquele povo que o Senhor tanto ama. Meu Deus, que possa o Senhor levantar, a partir de hoje, nesta igreja, um grande exército de oração, em favor daquele povo, em favor desta obra, que se inicia ali, ó Pai. Ó Deus, que nos próximos dias, possamos já começar a ouvir as notícias, de que vidas estão sendo salvas ali, Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, ó Deus, ó Pai Santo, por poder nos dar a oportunidade de sermos participantes da Tua obra, Pai. Senhor, abençoe cada vida aqui nesta manhã. E que, ó Deus, este apelo, este desafio, através do Teu servo, possa, meu Deus amado, calar profundamente em cada coração. Nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra é fiel. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós não iremos te adorar sozinhos na eternidade, mas estaremos entre povos, ó Deus, de todas as nações. Muito obrigado, Deus,
por nos dar a oportunidade de abrir o nosso entendimento, de levantarmos os nossos olhos para vermos, ó Pai Santo, além. Nos abençoe, Pai. Nos desperte com a unção do Teu Espírito para fazermos a Tua obra enquanto é dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O casal que foi para lá, nós o conhecemos. Eles acabaram de aprender a língua dos muquis, que é outra língua, diferente da deles, para poderem penetrar lá. Nós estivemos lá, como o pastor disse, e tínhamos comprado um saco de pão para irmos comendo, porque sabíamos que íamos viajar o dia inteiro pelo deserto. Mas quando chegamos lá, nós vimos aquelas criancinhas, você olha assim, vê matas, parece que não tem ninguém. De repente, começa a sair tanta gente, tantas crianças. E aí, nós passando, os pastores, pastor, para o carro. Aí, demos, tal, lembramos que um garotinho, quando pegou o pão, saiu correndo, escondeu atrás de uma árvore e ficou comendo. Anderson conseguiu pegar uma foto ainda e colocar ele, a metade da carinha comendo o pão, e a metade nos olhando. E nós saímos. Ali, o duro é deixá-los. Como você vai virar as costas e deixar aquele povo lá? Isso que é difícil, é duro. Mas, graças a Deus, Deus está preparando e já tem lá alguém para testemunhar do amor de Deus. Para que vidas sejam salvas ali. Então, orem a Deus. Nós voltamos determinados a nos unirmos. E, como o pastor disse, isso tem um preço. E esse casal lá custa cerca de R$600, só para a comida deles, da família. E nós voltamos decididos a provermos isso. Tá? Tem eu, pastor Adão, da Assembleia de Deus, pastor Vilmar, da Batista do Primavera, tá? O Anderson foi pela igreja Vila Rubi, e vimos tudo isso. E nós estamos orando e vamos agir para suprirmos pelo menos esta primeira parte, mas futuramente eu tenho preocupada. Hoje são jovens, 26 anos a esposa, 31 anos o irmão. E está indo com a cara e a coragem, coisa de missionário, coisa de doido. Missionário é doido. Eu me lembro quando eu fui para Angola, que eu tinha tanta bagagem e eu só podia levar 20 quilos, e aí já tinha passado 120 quilos. E a moça da alfândega, moço, não pode, é só 20 quilos, 100. Eu dizia, eu estou indo de mudança, se você não deixar eu levar, vou deixar minhas coisas aí. Até que ela falou, o que o senhor vai fazer em Angola? Eu sou pastor. Ah, está explicado. Para um lugar daquele só vai doido, pastor e padre. É coisa de doido. Mas nós somos loucos por amor a Cristo, diz a palavra. Então, o missionário vai, quando ele sente chamar de Deus, é loucura. Eu ouvi isso, quando eu pedi a conta da minha empresa que eu trabalhava, no departamento pessoal, você é doido. Mas eu fico pensando, daqui, se Jesus não voltar, daqui 10 anos, daqui tal, os filhos dele vão estar grandes, precisar de escola. Então, daqui um tempo, nós temos que reservar tirar aí uns R$10, a gente vai guardar, para lá futuramente entregar para ele, para poder dar o estudo para a criança, para que lá adiante, como é que vai ser? Que enfiou naquela mata onde nós passamos, vimos aquilo, pé daquela montanha. Nós não chegamos a subir até a montanha para ver outras tribos lá em cima, porque seriam 8 horas a pé. Teria que deixar o carro no pé da montanha e subir. E não tínhamos mais tempo para isso. Então ficamos só com as tribos do pé da montanha. Mas tem outras em cima da montanha que andamos 8 horas. 8 horas. E caminha-se a pé, 8 horas, para ir lá no meio. Ali tem testemunho que vocês não fazem ideia. Lá em cima da montanha, eles já conseguiram colocar alguém, já alguns anos atrás. Mas na parte de baixo, que é uma extensão muito longa, não tem ninguém. Você viaja no deserto, parece que não tem ninguém dentro daquele cerrado, é um cerrado assim, mas parece que não tem ninguém. Quando o barulho do carro vem, mas você não sabe de onde sai tanta gente, tantas crianças que saem. E vem para a beira da estrada procurar se alguém lhe dê alguma coisa. E nós jogamos tanta comida fora, né, irmãos? Nós escolhemos tanto. Nós não queremos comer o arroz de ontem.
Queremos comer só o arroz quentinho. Só o de hoje, o de ontem não. Tá? Isso é muito verdade. Em janeiro estamos indo, possivelmente levando mais alguns. Porque quem vai lá não tem como, só se não for convertido, para voltar do mesmo jeito. Não tem como. Quem vai lá, porque lá você não vai gastar seu dinheiro lá na Disney, não vai gastar não sei aonde, não vai gastar, você vai ver vidas, só vidas. Tá? Não tem como não voltar desafiado, transformado. E a gente está levando mais alguns agora em janeiro. O pastor vai chegar lá, ele volta dia 18, vai mandar documentos para nós, para apresentarmos no consulado, para podermos ir fazer a obra de Deus. E nós estamos lá treinando mais e mais obreiros nativos, para eles irem lá, como estão fazendo. Estamos treinando vários obreiros lá, preparando-os para que eles avancem. Então, que os irmãos abracem oração. E Deus, tocando no seu coração, fale com o pastor de vocês, e ele sabe como fazer. Ele sabe, porque já nos tem ajudado tanto a chegarmos até esses povos. Então, que Deus abençoe os irmãos, e não se esqueçam de orar. O pastor Agostinho, ele é responsável por uma grande obra em Angola. É pastor, não só de uma igreja, mas de toda uma região. E como é jovem, é um desafio em Angola. Em Angola, o jovem não pode falar muito, tem de sentar. Tá? E aí os mais velhos é que tem de falar. Tá? E os irmãos não sabem a luta que esse rapaz trava. Ninguém convide ele para almoçar, ele não almoça, nem um dia da semana. Ele só janta. Ele jejua todos os dias. Porque ele leu na Bíblia que há uma casta de demônios que só se lida com ela com jejum e oração. E lá na igreja, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Tá? Um dia um pastor mais velho chegou para ele, lhe deu uma bala doce. Filho, toma. Ele recebeu, obrigado, papai. Não, chupa mesmo agora. Ele disse, não, obrigado. Depois, não, come mesmo agora. Aí ele, obrigado, pai. Ele saiu um pouquinho, fechou os olhos rapidinho, orou, o Espírito Santo falou, se você comer, você morre. Aí ele despistou, saiu, ó, longe. Feitiçaria lá, irmãos, da onde você não espera, vem. Depois o mesmo pastor chegou para ele e falou, filho, fica à vontade. Aqui já perceberam que com você não tem jeito. Ninguém vai te matar com feitiçaria. Porque é para eles, como pode um jovem, lá eles falam miúdo, porque é novo. Um miúdo fazer uma obra desse tamanho. Vocês não imaginam o que o pastor Agostinho passa. Então, aí, às vezes, até esquecemos. E, pastor, alguém chamou para almoçar. Pastor, não vou almoçar. Ele jejua todos os dias. De segunda a segunda, só janta. Não toma café, não almoça, só janta. Às 6 horas, procura um canto, vai orar, entregar o jejum daquele dia. Porque ele fala, eu não posso descuidar, pessoal. Eu não posso abrir nenhum brecha. Qual o último dia que nós jejuamos? Onde a batalha é mais renhida, a gente busca mais, a gente ora mais. Tá. Então, que os irmãos apoiem mesmo em oração. Esse trabalho, esse irmão, apoiem mesmo. Nós o conhecemos de muito tempo. Ele nos recebe lá na sua casa, lá onde vai, nos busca, nos leva, anda conosco, vai para tudo que é lugar. Hoje ele não tem carro, mas tem um irmão dele que nos deu o carro para viajarmos todas essas 4 províncias, província é estado. Um irmão dele que é grande, é da segurança de estado, então, pegou o carro, o jipe, vai apoiar os pastores, vai tal, e ali, enquanto estamos lá, o carro fica à disposição dele. Quando a gente vai embora, ele devolve o carro no irmão e continua fazendo a obra como dá. Como dá. Mas ore por ele, ore que Deus possa prover um transporte, ore que Deus possa abençoá-lo e guardá-lo. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque
Só estando lá para você saber realmente o que acontece aqui. Né? Só você estando lá para você ver, e é assim. E é assim. Quando nós fomos, o pastor Vilmar da Batista Primavera, ele disse, e é assim mesmo, tá, não sei o quê, tá, vamos lá. O pastor Vilmar foi lá. Ele disse, meu Deus do céu. E na última noite tivemos um combate de expulsar legiões de demônios. Legiões. Saía um, manifestar outro, saía um que estava oprimindo a cabeça. Está furando a cabeça, tem prego na cabeça. Aquele sai, está vendo as mãos inchar, os braços inchar, está vendo, sai dali, as pernas, está legião de demônios. Na noite que antecede a nossa viagem. Aí, 5 da manhã, o pastor nos põe no ônibus para viajar. Aí, lá vamos, quando é umas 8 e pouco, o ônibus que íamos, atropela um homem mendigo, indigente, que estava na pista. Uma curva terrível, no meio da pista. Quando ele brecou, buzinou, ele não saiu, demônios. Alguém depois explicou, ó, esses aí foram atrás de feitiçaria para ficar ricos, para buscar dinheiro, aí os demônios abandonam a beira da estrada, aí para morrerem desta maneira. Retaliação terrível. Terrível. Mas Deus é o dono da obra. Deus é o dono da obra. Que os irmãos estejam orando, abençoando a vida deles. Obrigado, pastor Disseu, mais uma vez, de estarmos aqui. Oi? Tá. Nós louvamos a Deus por isso, né? Porque João 9,4, né? Todos conhecemos. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é? À noite, quando ninguém mais. Quando a noite chegar, não adianta tentar mais. Ninguém mais poderá trabalhar. Mas ainda é dia mesmo. Ainda há oportunidade. Tá? Nós fomos em Angola fazer uma conferência, primeira, entre os países de fala portuguesa. Estivemos com o pastor Washington, lá foi muito bom. Ele saiu de Moçambique, onde ele está, 4 horas de voo para Angola. E veio a Angola, estivemos juntos lá, andamos uma semana juntos, os projetos, porque nós precisamos ir além de Angola, é um pingo d'água, com tantas necessidades. Mas fizemos ali a primeira conferência, a segunda, o ano que vem, deveria ser no Brasil. Nós tínhamos combinado A, Angola, B, Brasil, C, Cabo Verde. E assim até passávamos nos 10 países que falam português, e que estão todos muito carentes. Tá? Mas foi tão frutífero o trabalho ali. Só que não conseguiram chegar outros de Moçambique, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, teve um só, e de Cabo Verde. Não conseguiram chegar porque não tiveram dinheiro para comprar as passagens. E é tudo perto, são países perto de Angola. 2 horas, 1h40, tudo perto. Mas a pobreza ainda é muito maior do que a situação em Angola. Então foi resolvido que vamos repetir a conferência de 16 a 22 de junho, em Angola novamente. E vamos lutar para ajudar esses irmãos que não puderam chegar, para que venham no próximo ano e estejamos juntos ali. Teve um representante do país de São Tomé, é na África também. Ele queria quase que nos obrigar a sair mesmo de Angola e já ir lá em São Tomé. Ele disse, pastor, o meu país é o único da África que não tem uma escola de formação de obreiro, nada, absolutamente nada. É o único país, não tem nenhuma escola, nós estamos lá assim, precisamos ser ajudados com a palavra de Deus. Acredito que iremos lá no próximo ano em São Tomé. Pediu-nos muito, muito, muito. Muita carência, tantos pedindo, e são tão poucos os obreiros. Então, meus irmãos, se Deus te incomodar, se Deus quiser te levantar, se Deus levante e vá, que Deus vai contigo. Se Deus te incomodar para ser um missionário, levante e vá. O Anderson foi pela segunda vez, né? Só não ficou lá porque ele precisa casar ainda, né?
Ele só não ficou de uma vez já lá, porque a noiva ficou aqui, né? E tal. Mas desta vez Deus já pegou o coração dele. Já pegou. Teve um episódio interessante. Foi picado pelo bicho África. Estávamos viajando de ônibus da província de Pastor Agostinho para a capital. A determinada altura, o ônibus foi parado e a polícia, que seria a nossa Polícia Federal aqui, lá é a polícia deles, chama DEFA, de Imigração e Fronteiras, equivale à nossa Polícia Federal. Aí entraram no ônibus, porque tem muitos vagabundos clandestinos que estão lá clandestinos, estão lá ilegais, aprontando. Então, estão de olho em todo mundo. Parou-se o ônibus, o policial entrou, muito educado. Bom dia, senhores passageiros, bom dia, tá? Aí olhou, aí viu o pastor Adão, branco. O pastor Vilmar, muito branco. Tá? Já viu, estrangeiro, aí já foi direito neles. Por gentileza, a identificação, pessoal, cada um tirou o passaporte, entregou, olhou, tá? Aí eu fui tirando o meu e o Anderson foi tirando o dele também. Ele olhou para mim, não, vocês não. Eles pensaram que nós éramos angolanos. Não, vocês não precisam. Mas aí quando ele viu o passaporte, ele falou, brasileiros! Aí acabou, já nem quis mais pegar. Quando o Anderson deu dele, não, já nem é preciso. Brasil é um país amigo, há pouco tivemos a festa da amizade entre Brasil e Angola. Estão gostando do trabalho? Estamos gostando. Está a correr tudo bem? Mas como não arrumaram um carro para andar com vocês? Estão deixando andar nesses ônibus? E tal. Não, mas nos apoiaram na cidade. Então está muito bem. Façam boa viagem, voltem sempre. Aí o Anderson falou, tá vendo? Já sou angolano. Aí, nem me revistam mais, tá? É gostoso. Privilégio. A obra não é só sofrimento. Tem gratidão muita a Deus. Tem gratidão. O suprimento que Deus nos deu no deserto não teve preço. Marcou todos nós. Não teve preço. Marcou todos nós. Foi milagre ali no deserto. Não teve preço. Marcou todos nós mesmo a presença de Deus. O pastor Vilmar disse, eu não contei para vocês antes, que eu não sabia como vocês iam me entender. Mas o que eu pedi para Deus ali naquele deserto, Deus ministrou no meu coração. Depois nós nos reunimos, né, quando o pastor Rui veio do Egito, com os outros pastores, nós chegamos de Angola, nos reunimos um dia todos, as duas equipes, para compartilharmos as necessidades, o que Deus fez. E o pastor Vilmar disse, eu não quis falar antes lá, falei, será que eles vão me entender? Mas eu pedi uma experiência a Deus ali naquele deserto. E quando estávamos ali, eu falei para os irmãos, todos conhecemos o Salmo 121, né? Sim. Então, agora é a hora da prática. Olhe para os montes ao nosso redor. Nós estávamos no meio de umas montanhas. Eleva os olhos para o monte e vamos pedir socorro. Não temos o que fazer aqui. Mas no outro dia de madrugada já tínhamos que sair para outra cidade para pregar. Então, se dormíssemos ali, não ia dar. Também falam, Senhor, considera para nós. Amanhã já temos trabalho nos esperando, na aldeia tal. O pastor Agostinho pegou uns pastores, foi para longe, para uma região chamada Ganda. Eu fui para outro lugar, Anderson foi para outro lugar, Vilmar foi para outro lugar, pregarmos a palavra. E, Senhor, e a palavra diz que o Senhor suprirá, não tudo o que queremos, mas tudo o que precisamos. O Senhor suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E ali era a nossa necessidade naquele deserto. Nós tínhamos o pneu de socorro normal, um só. Furaram os dois. Era necessidade. Eu sei de testemunho, irmãos, que Deus já enviou anjos para andar junto com obreiros dele. Deus já abasteceu o carro no deserto. Coisa que muitos que se dizem crentes não acreditam. Muitos que se dizem crentes não acreditam, por isso a gente não fala. Estou falando isso pela primeira vez nesta igreja. Não falo muito, porque eu sei o que é igreja. Mas como aqui sinto a presença de Deus aqui, a maioria pelo menos vai entender. Eu sei o que é igreja.
Deus já abasteceu carros no deserto. Nós passamos dentro de um rio, Anderson tirou foto, que hoje ele está seco, essa altura é seca. Aquele rio, quando enchia, é mesmo um rio que corta toda aquela região e vai até no pé das montanhas onde fomos. Quando aquilo enche, tem tanta areia, que fica areia movediça. Quem entrar a pé ou de carro, some lá dentro. Nós tiramos foto no meio desse rio, que está seco, cheio de terra. Quando encher aquilo, ninguém entra lá. Onde o missionário da Jocum, onde o pastor trabalhava, é conhecido, amigo do pastor, é meu amigo. Subiu aquela montanha que tem que andar 8 horas, ficou lá o fim de semana. Quando voltou, tinha chovido todo o fim de semana. O carro fica lá embaixo, o carro não sobe a montanha. E o rio estava transbordando. Ele esperou quase um dia todo para ver se abaixava. Quando abaixou um pouco, ele achou que já dá. Bom, agora acho que dá para passar. Ele tinha uma caminhonetinha velha, mas ainda tem tração, tá? Enfiou a tração, quando entrou no meio do rio, aí começou. E ele clamou: Senhor, é o único transporte que temos para vir aos povos, para socorrer as pessoas. Alguém lhe disse: olha, daqui a alguns quilômetros tem um curral, que tem boi. Vamos correr lá pedir bois, para que a gente amarre e o boi puxa o carro. Correram, Ismael correndo com o outro. Aí disse: vamos orar ainda, ajoelhar no meio da picada lá, para orar. Os outros que ficaram lá tentando segurar o carro, volta. Aí pronto, fundou o carro, não tem mais jeito. Aí voltaram já triste, afundou. Mas chegou lá, não tinha afundado o carro. De repente apareceu um africano, tá? Só de tanga, tal, e começou a coordenar ali a situação do carro. Pôs um pouco atrás, vocês ficam lá, vocês ficam aqui. E ele foi na frente do carro, assim, e pegou assim. Puxou o carro para fora e todo mundo animado. Tá. Tiraram o carro. Que bom, o Ismael tirou uma meia dúzia de fotos do resgate do carro. Uma meia dúzia. Tá. Tiraram o carro. Todo mundo, glória. Aí vamos agradecer o moço. De onde é esse moço? Nunca vimos esse moço. E começa: cadê o moço? Cadê o moço? Cadê o moço? Até hoje estão procurando o moço. O moço deve ter voltado para a glória. Anjos do Senhor. Anjos de Deus. Anjos de Deus. Anjos do Senhor. Anjos do Senhor. Revelaram-se as fotos todas. Eu vi as fotos. Todos os irmãos que estavam empurrando o carro, atrás, de lado, tal. O lugar que estava esse rapaz forte, não saiu ninguém na foto. O anjo não sai na foto. Só se Deus quiser para mostrar. Saíram todos os outros que estavam empurrando o carro. O lugar que o moço pegou o carro, ninguém. Nós passamos dentro desse rio, paramos, vamos tirar a foto aqui. Vamos tirar a foto. Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Ele cuida de nós no deserto, Ele cuida na cidade, Ele cuida. Ali, um país vizinho de Angola, outro país, tinha um evangelista, Peter Pretório, Agostinho conheceu. Ele é um evangelista mesmo, chamado de Deus. O homem prega para milhares, ele prega para 100 e tal mil pessoas. E ele é usado por Deus em tudo. Ele começa a pregar em cima de um caminhão, aquilo tem 100 mil pessoas. Ele começa a dizer, quando o Espírito impulsiona ele: paralíticos, levantem e anda, cegos, abram os olhos, mudo, comecem a falar. Nós coordenamos campanhas deles com 60 mil pessoas. E vimos com os nossos olhos Deus tirar o paralítico da cadeira de roda,
Deus, a primeira senhora que foi curada, cega da vida toda, já uma senhora de idade, disse, muitas vezes pedi para Deus me tirar do mundo, que eu só fico dando trabalho. Foi a primeira que foi curada, porque ela andou de um lugar que chama Cubal, que o pastor conhece muito bem, até no lugar que tinha as conferências, andou naquele tempo no meio da guerra, perigo, porque ouviu pelo rádio que vai ter a conferência, veio, foi a primeira que Deus honrou, curou. Ela disse, eu quase dei um ataque cardíaco, lá não chama ataque cardíaco, chama tensão. Eu quase apanhei uma tensão. Eu não sabia como era o mundo. Agora eu estou vendo tantas coisas diferentes, cores diferentes, tantas coisas. Eu não sabia como era esse mundo. E agora que Deus me abriu os olhos, a minha tensão está subindo. A televisão, que não dava um espaço para a igreja, foi lá entrevistar. O rádio comunista, que não dava um espaço para a igreja, foi lá entrevistar. E como lá tem muita feitiçaria, quando vieram me entrevistar, pastor Anaqueta, o que é isso? Eu falei, vou mostrar o que é isso. Peguei a Bíblia, abri, isso é isto aqui, olha. Estes sinais seguirão aos que crerem, tá? Não pense que é coisa de feitiçaria, não. Isto é isto aqui, ó. Palavra de Deus. É o Senhor Jesus confirmando a sua palavra. Em Angola, se morreu alguém, é feitiçaria. Se aconteceu uma coisa, é feitiçaria. Angola gira na roda da feitiçaria. Tudo que acontece, eles têm que ir lá no feiticeiro. É feitiçaria. Vou lá saber por quê. Vou lá ver o quê. E muitos dentro da igreja, e pastores que ameaçam matar o jovem pastor na feitiçaria. Porque está vendo o trabalho prosperar. Pastores. Aqui nesse livro aqui tem a entrevista que eu fiz lá em Angola com dois. Um era o quarto homem mais poderoso da feitiçaria. Passamos lá na noite, passamos na cidade dele. Por isso o pastor Adão ficou encantado, que é o Dombe Grande, de onde foi nos socorrer. Eu tenho uma entrevista com um ex, porque ele foi salvo e partiu salvo para a glória. Mas a entrevista dele está aí no meu livro. Ele conta como é a coisa, que funciona a coisa. Mas aí a gente vê quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Nos ajude, meus amados, nas vossas orações. Como muito bem disse o pastor, nós levamos a coisa muito a sério. Muito a sério mesmo. Tem algumas igrejas que eu nem vou, a não ser que Deus fala, vai lá para tentar despertar. Eu quero ouvir espetáculo, eu nem vou. Nós levamos a coisa a sério. E se você não levar a sério também, não vá lá não. Não vá para Angola não. O diabo vai te dar uma corrida de lá. Você vem parar na cumbica aqui. Se você não levar a sério também, não vá lá não. Passear, vou passear. Não, lá em Angola não. Quero ir para a batalha, vamos. Vamos para a batalha. Aí é uma benção. Os irmãos estejam orando por nós. Anderson, o pastor está pedindo para você vir aqui um pouco. Olha, aquele cabelo dele ele cortou lá em Angola. Queria ser angolano mesmo. Tá, foi lá e olha, manda aí. E tá, mas foi uma benção estar lá. Graças a paz, irmãos. Não sei nem o que falar, né? Muito bom, né? Tá novamente em casa e, né, foi uma bênção essa experiência que nós tivemos lá com os irmãos em Angola. Né, na terça-feira eu participei de uma oração aqui com os jovens na semana passada, né? Pude compartilhar um pouquinho, né? E vivemos lá alguns dias com o pastor Agostinho, com o jovem Agostinho. Né? E essa situação, assim, para mim foi um aprendizado muito grande, mesmo sendo a minha segunda ida em Angola, mas desta vez foi nessa questão de batalha espiritual. Né? A outra vez eu fiquei só na capital, fiquei em Luanda, 23, 24 dias, e como nós dessa vez fomos em 4 estados diferentes, né, nós pudemos ver assim, e até que o pastor Anacleto falou, tem coisas que ele nem fala, porque o crente não acredita. Né? E assim, quando a gente entra mesmo, né, nas regiões assim, nas tribos, nos estados, né, onde realmente
move mesmo, assim, a gente sente aquela opressão maligna, a coisa é muito séria mesmo, né? Então, para mim, graças a Deus, a gente entrou antes de eu viajar. Nós todas as quartas-feiras nos reuníamos para orar, para entrar em combate, já para quebrar as cadeias mesmo, para quando chegar lá, né, não sofremos nenhum contra-ataque do inimigo contra as nossas vidas, mas foi uma bênção, foi muito bom, né? Eu voltei de lá, como o pastor falou, é impossível a gente ir para um lugar daquele e voltar da mesma maneira, né, em relação à vida espiritual, em relação à oração, em relação à questão do jejum. Uma coisa que a gente aqui tem pouquíssimas vezes na igreja, né? O pastor Dirceu há muitos anos, né, nos cultos, nos feriados, instituiu que nós fizéssemos jejum. Então, desde pequeno, eu participo dessas atividades. Só que, assim, a igreja institui jejuns nessas datas. Então, a gente, muitas vezes, vem para cá, no jejum, da 11 horas, da meio-dia, nós estamos fazendo cara feia, né? Estou com fome, tá? Eu falo porque eu já fiz muito disso, né? Estou com fome, não vai acabar, até que horas que vai? Estou cansado, né? E aí a gente observa na vida de um jovem, né, como o pastor falou aqui, que ele jejua todos os dias, né, até às 18 horas. Então, várias vezes eu levei algumas balinhas do Brasil, né, o tic-tac. Então, algumas vezes eu chegava oferecendo para a nossa equipe: não, pastor Agostinho, pega ele. Não, irmão, estou na bênção. Mas você vê em nenhum momento ele assim desfalecido. Na verdade, o dia que nós viajamos 11 horas na estrada de terra, lá no meio do deserto, somente ele dirigiu, né? Então, assim, não tem essa questão de estar em jejum e o irmão está com a cara aqui, vai desmaiar, segura ele. Não, né? É o Senhor que reveste, é o Senhor que guarda, é o Senhor que faz toda a obra. Então, para a minha vida, isso foi um tapa na minha cara, né? Nós temos tudo aqui, nós temos uma igreja linda e maravilhosa, né? E muitas vezes o pastor institui um jejum e eu, Anderson, né, que frequento a igreja desde os meus 5 anos de idade, eu bato o pé, eu faço cara feia, porque, poxa, não vai acabar esse jejum, estou com fome. E no mundo espiritual isso é muito sério mesmo. Então nós vivemos coisas lá, né, algumas delas o pastor Anacleto contou, né, nós vivemos coisas lá e a gente sente a tensão espiritual que existe. Esses dias foi um amigo meu em casa e eu contei isso para ele, eu falei: irmão, você começa a andar nos lugares, você está numa casa, né, você começa a entrar em combate espiritual. Eu geralmente tinha o costume de orar das 11 da noite à 1 da manhã, né, sempre orava nesse período, até que na sede da Jocum já esse horário eles desligavam a luz, então eu falava: bom, vou orar. O pastor Vilmar, ficamos hospedados junto na sede, então ele ia orar fora da casa, né, no tudo escuro. Eu falei: não, vou ficar dentro de casa com a lanterna. Vou sair para fora para orar, não. Mas enquanto ele orava fora, eu orava dentro, e ali orando em combate, e você sente aquele clima pesado, tenso, o peso mesmo, da responsabilidade, de você não estar ali brincando, e ao mesmo tempo você sabendo que quando o céu ele está se manifestando a nosso favor, o inferno ele está enfurecido também contra nós. Porque a obra de Deus é essa, né? Eu ouvi esses dias, eu lendo um livro, o pastor fala o seguinte: ele fala assim que a igreja, lá como diz em Mateus 16, a igreja hoje, infelizmente, ela vive muito uma situação de defesa, né? Nós então estamos defendendo. O diabo está atacando e a igreja então se protege para se defender. Quando na realidade o que fala Jesus? Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o que isso significa? Que quem está atacando é a igreja. Não é o inferno que tem que atacar. Quem tem que atacar somos nós. E como nós vamos atacar? Revestidos mesmo do Espírito Santo, cobertos da unção, do poder de Deus. Porque não tem outra maneira, né? Então lá nós vivemos coisas, isso que o pastor falou, de combate mesmo, de expulsar legiões de demônio, né? Pessoas que estão cativas mesmo, né? Infelizmente a gente vê muitas pessoas até pessoas que estão dentro da igreja, que estão envolvidas também com a quimbanda, que fizeram alguns trabalhos com feitiçaria, ficam presas, né? E como ele falou, muitas coisas, ou quase tudo que acontece lá, eles falam que foi por conta da feitiçaria. Morre alguém, morre um jovem, morre uma criança, aconteceu uma tragédia, foi a feitiçaria. Então nós, como igreja, um dia, isso eu achei muito bonito, né, do pastor Agostinho. Geralmente a gente olha para a África, então a gente pensa que o que a igreja africana, o que os irmãos precisam, é de dinheiro. E aí um dia o pastor Adão aqui da Assembleia de Deus, nós estávamos já quase nos últimos dias, ele chegou no pastor Agostinho e perguntou: pastor Agostinho,
o que é a igreja brasileira, o que nós podemos fazer para ajudar vocês aqui hoje. Anderson, eu confesso que eu pensei que a resposta dele ia ser, pastor, nós precisamos ajuda financeira, puder mantenedores, assim, na questão de ajudar nós com dinheiro mesmo, para fazer a obra, para a coisa andar. E aí eu fiquei ali esperando, né, a resposta dele, e aí nós todos reunidos ali, ele falou assim, pastor, o que nós precisamos hoje, fielmente, é uma igreja que nos apadrinhe em oração. E aí, irmãos, é verdadeiramente isso. É um povo, são homens que precisam estar sendo completamente protegidos, revestidos em oração, porque a gente vê que lá dentro, né, é um combate intenso, né? Essa questão que o pastor fala que ele não jejum, assim, não deixa um dia, amanhã tem uma festa. Ele falou mesmo que já veio no Brasil, já ofereceram feijoada para ele, não, obrigado, foi depois das 18 eu como, por quê? Porque não pode dar brecha. Então, para a gente, assim, falar aqui, às vezes pode ser muito simples, só nós comentarmos falando, mas na realidade no campo, ali para mim isso foi uma escola, foi um aprendizado, em relação à batalha espiritual, a vida espiritual realmente colocada no altar de Deus, né? Nós nos apresentarmos a Ele com a vida santa, porque senão é que nem o pastor Anacleto falou, o diabo ele vem e bagunça com você, lá mesmo, ele te afronta lá mesmo, ele te derruba lá mesmo, e você sai de lá todo arrepiado, você fala, nunca mais eu desejo entrar naquele lugar. E eu louvo a Deus que eu tive essa experiência. Da outra vez, né, nós ficamos mais na capital, não foi tão intenso assim, nesse quesito da batalha espiritual. E isso só veio na minha vida para afirmar o quanto eu desejo verdadeiramente ser um missionário naquele lugar. Né, eu já tinha ido para lá no ano passado, e quando eu fui, eu lembro que o pastor Disseu, um dia antes de nós viajarmos, ele veio aqui, ele orou pela minha vida, e quando acabou o culto, terminou o culto, ele falou assim para mim, olha, boa viagem, e eu orei por você. Eu falei, amém, eu não sei nem se ele lembra isso. Eu falei, amém, pastor, obrigado, né? Eu ouvi enquanto você orava. Ele falou, não. Aí ele pegou, apertou minha mão e falou, não, eu orei por você mesmo. Ele falou, e vai para lá não pensando que isso vai ser uma excursão. Ele falou assim, vai para lá não pensando apenas nesses dias que você vai estar indo para lá. Ele falou, vai para lá para você espiar a terra. Vai para lá para você conhecer. Porque se você realmente voltar de lá, convicto que você quer ir para lá, a igreja, no tempo certo, nós iremos te manter naquele lugar. Então, quando eu fui, aquilo ali para o meu coração foi um impulso maior, saber que o presidente do meu ministério, ele também me apoia a obra missionária, né? E confia, agora olhando para a minha vida, confiando nesse trabalho. Então, quando eu fui e voltei, né, ele até conversou comigo, ele falou, e aí, vai desistir, vai correr? Eu falei, não, eu estou firme no propósito. Mas tudo, como a Bíblia fala, tem um tempo de Deus. Então, eu fui essa segunda vez, nós vivemos coisas maravilhosas. Lá o trabalho com as crianças, lá, né, da outra vez eu até mostrei bastante foto do palhaço chocolate. Dessa vez eu só me vesti de palhaço lá um dia, porque os outros dias não dava. Você começava a conversar com as crianças, tinha 5 crianças, daqui a pouco tinha umas 50 em volta de você. Aí eu falei, eu vou sair para colocar uma roupa de palhaço? Eu vou nada, eu vou me brincar, vamos divertir. E lá, então assim, foi muito bom, foi muito bom. E teve um dia, né, eu nem contei para os pastores, contei só para o pastor Valmir um dia. Teve um dia que eu, lá na sede da Jocum, né, um dia que eu estava conversando com as crianças, brincando, assim, nós bolamos uma estratégia. Eu fazia uma brincadeira com as crianças, uma recreação, e o pastor Vilmar, ele vinha e fazia contava uma história bíblica. Então, assim, coisa muito rápida. Eu ia fazer uma brincadeira de 3 minutos, ele vinha e contava, então, a história bíblica, né, assim, bem... E é engraçado que as pessoas falam, eu não trabalho com criança, né? Pastor Vilmar mesmo, Anderson, olha, mas eu queria dar uma palavra. Mas, irmãos, Deus, ele te capacita na hora. É você tá disponível para o reino. Ele te empurra lá e fala, deixa que eu que vou fazer. E o pastor Vilmar, ele vinha e contava a história, e eu comecei a observar, eu falei, puxa, quando eu for contar minhas histórias agora, eu vou contar igual ele. Que ele me ensinou lá, né? Então, assim, às vezes a gente olha, não, com criança eu não trabalho, não, tem que ser alguém que não. A gente se coloca na obra, Deus, ele é o responsável de tudo. E aí, então eu fazia uma brincadeira e ele contava uma história. Então, era assim, né? Foi um jogo muito legal. E aí, nesse mesmo dia, o Espírito Santo falou assim ao meu coração, você tem que orar pelas crianças para quebrar maldição. Para quebrar maldição, para quebrar a feitiçaria que existe nas famílias deles. E ali naquela confusão toda, ali naquela brincadeira, naquele evangelismo, eu deixei passar aquilo. Eu falei, não, então amanhã, outro dia, a gente faz isso.
E aí, beleza, passou aquele momento, né? As crianças geralmente ficavam com nós até a hora que o sol começava a ir embora. Então, nós dispensávamos eles, né? Falando, não, agora vocês vão para casa porque nós também precisamos entrar, tal. E não é que nem aqui que tem luz, assim, nas ruas, tal. O sol foi embora, geralmente acabou a luz mesmo. Ninguém vê mais ninguém. Então, aí nós fomos para o quarto, tal, e aí eu dormi. E aí Deus me deu uma visão. Na visão, eu estava num quarto, né? Eu estava num quarto, não era muito grande, mas também não era muito pequeno. E aí eu estava em pé e tinha um monte de, eram como se fossem cachorrinhos, né? Eu falo que eram como se fosse porque não eram. Eles eram eram pequenininhos, né? Com uma figura de cachorro, né? Mas todos eles eram azuis. E eu tentava brincar com eles. Eu tentava brincar, interagir com eles. E eles andavam como se fossem esses bonequinhos, tipo robozinho mesmo, né? A feição deles para mim não representava nada. Então eu tentava brincar com eles e eles não interagiam comigo. E aí Deus me falava assim, eu falei, poxa, mas e tinha um monte mesmo. E aí Deus falava assim para mim. E eu falava, ué, esses bichos não brincam? E aí Deus falava assim para mim, você não é evangelista? Aí eu falei, eu sou, Senhor, eu sou evangelista. Ele falou assim, você não trabalha com crianças? Eu falei, eu também trabalho com crianças. Ele falou assim, então, esses aqui são os demônios que atuam na vida das crianças. E ele falou, você precisa destruir todos eles. E aí, nessa hora que Deus falava assim, que eu precisava destruir todos eles, eu vinha na minha mão, tipo um cabo de vassoura, e Deus falou assim, agora você começa a destruir todos. E aí eu começava a bater. E quando eu levantava assim o cabo, que eu ia para bater nos bichos, nos bichinhos que até então eram todos pacíficos, bonitinhos, eles se transformavam em demônios. Então, quando eu batia, eles se transformavam em demônios e sumiam, né? Eu ia vir destruindo todos eles. E naquela mesma hora, né, Deus me deu aquela visão, eu acordei, e eu comecei a orar. E aí, no dia seguinte, né, foi tão interessante que quando eu cheguei com as crianças, eu falei, hoje eu vou orar por essas crianças. Nós começamos a conversar lá rapidamente, né, antes de eu falar qualquer coisa, que eu queria orar por eles. E aí eles me começaram a falar, as crianças começaram a me falar a respeito da feitiçaria. E aí, como eles entraram no assunto, eu falei, vamos ver, né, com as crianças, como que eles enxergam isso. E aí eles falaram para mim lá o seguinte, não, aqui eles mandam muito feitiçaria pelos animais, né, pelo gato, pelo cachorro. Então ele pega, o feiticeiro manda um feitiço no animal e manda o animal ir fazer cocô bem na frente da casa da pessoa. Então eles falam que se o animal fez isso lá, eles entendem que aquele ali foi um trabalho preparado para aquela família. E aí na hora eu tive esclarecimento daquilo. Eu falei, poxa, olha, eles estão me falando que eram os animais, e na visão eu vi esses demônios pequenos, né? E ali então eu tive a oportunidade de orar com eles, né? Ali de entrar. E, irmãos, é o seguinte, teve um dia que eu também preguei na igreja do pastor Agostinho. Eu fiz um trabalho com as crianças, assim, né? Eu estava brincando com as crianças, fazendo evangelismo e colocando a minha roupa de palhaço na frente deles, né? E aí foi muito engraçado. Mas aí quando eu estava nesse meio, eu também ia ministrar a palavra na igreja, o irmão chegou e falou, acabou seu tempo aqui, você tem que ir para a igreja para você ministrar lá. Aí eu falei para as crianças, então, quando acabar lá a pregação, tinha muita criança. Eu falei, então eu volto para cá. Queria brincar com eles, fazer algumas atividades. Eu falei, eu volto para cá. E aí eu preguei na igreja, e aí eu falei, agora eu vou voltar para as crianças. Aí o pastor Agostinho esse dia não estava, ele foi acompanhar o pastor Adão em Ganda, e aí o irmão que estava dirigindo o culto, ele falou assim, não, você não sai. Você fica aqui porque nós vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, nós vamos orar pelas pessoas que estão com problema, né, da relação da feitiçaria, essas coisas todas. Eu falei, amém, vamos orar. E aí eu pensei que eu ia ali, é só acompanhar a oração. Ele falou, não, você vai orar por eles, você vai, né, apresentar essas vidas diante de Deus. E eu comecei a orar. E é como eu falei, quando o céu ele se manifesta, o diabo ele se enfurece. Né? Ele não fica assim assistindo de longe. Ele vem para realmente contra-atacar as nossas vidas naquela hora. E aí então o irmão fez lá, né, uma chamativa, veio muitas pessoas, praticamente a igreja inteira veio à frente, e nós começamos a orar. E Deus foi enchendo aquele lugar, o Espírito Santo foi tomando as pessoas, né, foi uma bênção aquele